Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira. Nós temos comentando hoje, analisando as notícias com você, o empresário Ribas Zaidan, comunicador daqui do Sistema Costa Norte, e o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski. Boa tarde, Paulo, bem-vindo. Boa tarde, Paulinho, boa tarde, Zaidan, boa tarde a todos aqueles que estão nos assistindo. É um grande prazer poder estar aqui, que esse meu amigo, querido Zaidan, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Eu falo que o Zaidan é o homem da comunicação. E você, Paulo, sempre é aquela pessoa que nos recebe muito bem, que com muito carinho. Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Paulinho. Tá nessa segunda-feira gostosa, né? O Corinthians perdeu ontem, né? Mas o Santos ganhou. O Santos ganhou com 50.500 pessoas no Morumbi, recorde de público do Campeonato Paulista. Recorde de público, hein? Bonito, né? Zaidan, Paulo Wiazowski, pré-candidato à Prefeitura de Mongaguá, que ele já administrou. Olha, com muita propriedade, acho que Paulinho Wiazowski volta aí a pleitear o executivo de Mongaguá. Eu acompanhei o Paulo, acho que foi em 96, que ele foi vereador, se eu não me engano. É isso, né? Faz tempo, hein, Zaidan? Faz tempo que nós estamos aqui, né? A emissora existe desde 90, né? Então, 96, Paulinho vereador, e Paulinho tem uma grande identidade com Mongaguá, viu? Infelizmente, ocorreu aquele episódio que não teve dolo nenhum quanto da cassação dele. Ele já tinha sido reeleito em 2012 e entraram com pedido de cassação por conta de painéis de publicitário. Quer dizer, não tinha dinheiro público envolvido, não tinha nada, e a justiça acatou e Paulinho Wiazowski teve que sair da vida pública por 8 anos. Essa é a verdade. Uma injustiça na época, viu? Acompanhei de perto isso, uma injustiça. Tanto é que aqui se faz, aqui se paga, né? Que quem fez essa injustiça com ele, que foi o prefeito Arthur, né? Parada Próxima, que moveu essa ação aí, acabou sendo preso, né? Com uma tonelada de dinheiro, né? Essa é a verdade. Então, o Paulinho hoje pleiteia, volta ao executivo com muita propriedade, deve obter sucesso, né? Que hoje ele é pré-candidato. Vamos ver, vamos aguardar. É pré-candidato pelo PT. Paulo foi reeleito, como disse o Zaidan, em 2012, teve o mandato cassado por conta desses painéis publicitários eleitorais, ficou 8 anos fora da política, com os direitos cassados. Conta pra gente o que você fez nesses, que não são mais 8, agora são 12, porque você não pôde disputar eleições nem em 2016, nem em 2020, volta agora em 2024. Nesses 12 anos, o que você fez? Paulo, que eu alguma coisa até acompanhei, né, na Santa Casa de Santos. Isso. Né? Eu sempre falo, Paulo, Zaidan, vocês amigos que estão nos assistindo, foi um momento muito difícil, porque uma eleição, quando você é eleito a primeira vez, é um plano de governo que você coloca à disposição, é um plano de governo que você coloca à prova da sociedade, e a sociedade acaba criando uma expectativa, um sonho, um desejo de colocar você naquele cargo para que você possa trazer tudo aquilo que foi prometido durante uma eleição. Então, a eleição é um plano de governo. Reeleição, Paulo, é prestação de contas. Na reeleição não tem o que você apresentar um plano de governo. Você vai fazer uma prestação de contas e criando esse compromisso de continuidade a um governo de desenvolvimento, a um governo de projeto, tudo aquilo que nós construímos ao longo dos 4 anos de 2008 a 2012, nós colocamos à prova em 2012 e fomos reeleitos. Então eu sempre falo que foi muito difícil, porque a questão dos painéis era a conduta vedada, que acabou me tirando fora do momento da posse, da reeleição. Eu perguntava comigo mesmo, por que isso, né? Eu me perguntava, foi um momento muito difícil, tanto para minha família como para mim, ser reeleito e não ter podido continuar no cargo. Mas eu acho que Deus me exaltou quando me deu a reeleição,
e, ao mesmo tempo, me trouxe a Santos, onde eu virei vice-provedor da Santa Casa, presidente do Plano de Saúde, fiquei por quase 9 anos, fui reeleito 4 vezes presidente do Plano de Saúde, onde eu amadureci muito, cresci bastante, tive que estudar muito, me qualificar mais ainda, e aí toda essa bagagem, essa experiência que adquiri na cidade de Santos, e principalmente o meu convívio aqui em Santos foi muito importante, aumentou o meu horizonte em termos de aprendizado, de qualidade de vida, de verificar como são as coisas numa região metropolitana pujante, Santos, que é uma grande metrópole. Então, isso fez com que eu pudesse refletir muitas coisas. E aí eu voltei para Mongaguá. Voltando para Mongaguá, eu tenho minhas empresas em Mongaguá, tenho meus negócios na cidade, nunca abandonei a cidade de Mongaguá, sempre acreditei no progresso, no desenvolvimento que a cidade tem. A cidade é uma cidade que tem uma característica interessante em relação ao turismo, à construção civil. Nós temos a maior plataforma de pesca da América do Sul, o Poço das Antas, equipamentos turísticos importantes que fazem com que a cidade tenha um grande diferencial. E eu retornando à cidade, não tinha ideia, talvez, de disputar essa eleição de 24, como você bem falou, depois de 12 anos fora da vida pública, fora de disputar uma eleição, mas nunca deixando de fazer a política. A política sempre foi, para mim, eu sou um estudioso da política, né? Gosto de gestão pública, gosto de estudar, de me aperfeiçoar, terminei alguns cursos de pós-graduação, de gestão, principalmente agora um recente de governança pública, empreendedorismo público, criar valor à coisa pública. E aí, voltando a Mongaguá, surgiu esse... eu sempre falo, Paulo Zaidan, que quando você disputar uma eleição de prefeito, não é um desejo pessoal, é a vontade de um grupo de pessoas que acabam te colocando como um instrumento disso, e eu me coloquei à disposição. Então, eu estou muito feliz nessa pré-campanha, no Progressistas. Quero aqui mandar um abraço ao meu amigo, deputado federal Maurício Neves, foi a pessoa que acreditou e me deu todo esse ânimo de eu voltar para a vida pública. Agora, o prefeito de Mongaguá, o Márcio Melo Gomes, Márcio Cabeça, né? Ele é presidente da AGEM também. Ele pode ser candidato à reeleição? É pacífico que não? Não, ele não pode ser candidato à reeleição. Ele herdou o mandato, não herdou? Mas ele herdou, ele ficou quase 2 anos como prefeito e foi reeleito e agora está terminando os seus últimos 4 anos. Então, a partir do momento que você... Ele só tem direito a uma. A partir do momento que você... E não importa o tempo, viu, Paulo? Não importa se a pessoa ficou 2 anos, 6 meses. A partir do momento que você é diplomado, empossado e depois você vem a uma reeleição, é característica a reeleição. Isso já temos aí na época lá atrás, na época do Covas e do Geraldo Alckmin, o Geraldo, quando assumiu o governo até então, ele tentou cavocar isso também, que ele estaria assumindo ele assumiu um cargo, né, que estava sendo um período de vacância, para não caracterizar, para ele pudesse ter uma reeleição, mas infelizmente a partir do momento que você é diplomado e empossado, acabou. O Márcio... Ele já disputou uma, é considerado reeleição. É considerado reeleição. É o caso do Kassab também, não é? Quando ele foi prefeito de São Paulo? Igualzinho. Ele assumiu no lugar do Serra e ficou... 2 anos e pouco, né? Não, ficou... 2 anos e depois disputou a reeleição. E aí não podia ser candidato de novo. O Geraldo Alckmin, exatamente. Ele assumiu em março de 2001, com o falecimento do Covas. Em 2002, ele pôde disputar a reeleição. E aí, em 2006, já não podia mais. 2006 já não podia. Isso é muito pacificado, é claro. Está pacificado. Então, como é que você vê o quadro lá em Mongaguá, em Zaidan? Olha, a gente vê o quadro em Mongaguá, né? O quadro político aí da eleição. O que a gente vê é que não tem lideranças novas que despontam. Entendeu? As pessoas gostam de apostar em gente que já foi experimentada. Essa é a verdade. Sabe? Então, as pessoas buscam o foco em gente que já tem experiência política. É o caso do Paulo Viazov. Foi vereador, foi prefeito,
reeleito, não conseguiu fazer o mandato completo da reeleição, mas tem uma experiência política. E o Paulinho fez uma coisa diferente. Ele não foi embora de Mongaguá. Normalmente, a pessoa, quando perde a eleição, vaza, né? Aí tem a oportunidade, ele volta somente numa próxima eleição. Então, o Paulinho não foi embora de Mongaguá. Ele ficou lembrado ali, tem a sua atividade econômica lá, que é de construção imobiliária, e ficou nessa atividade. Aí foi lembrado. E também não despontou ninguém, assim, ó, despontou uma liderança política aqui, olha, tem um cara que fez, que despontou, que realizou. Normalmente não acontece isso. Mongaguá tem 62 mil habitantes, é isso? 62 mil habitantes, 48 mil eleitores aproximadamente. Porque aqui nós temos um comentarista, o Roberto Mohamed, que ele fala assim, Mongaguá devia ir metade para Praia Grande, metade para Itanhaém, porque é muito pequenininha, mas o morador de Mongaguá tem o sentido de ser natural de Mongaguá, é a cidade mais exprimida da Baixada, de toda a Baixada, entre a Serra do Mar e o mar, não é? Ela tem Que do lado tem Itanhaém, que tem área rural, né? Não, Itanhaém é a cidade que a extensão... Segunda maior do estado. É a maior da Baixada. É a maior da Baixada, a segunda maior do estado, né? Mais de 600 quilômetros. Mongaguá lembra muito, tem uma característica muito próxima a Bertioga, né? Uma extensão é que Bertioga tem um outro cenário em termos de estrutura física, mas Mongaguá tem um trecho de praia, a nossa população flutuante fica da rodovia para o morro, onde o mongaguaense mora. O lado praia geralmente é uma população maior, é a flutuante, né? O mercado imobiliário é muito pujante. Se você comparar Mongaguá com Itanhaém, o mercado imobiliário de Mongaguá é maior do que o mercado imobiliário de Itanhaém, até maior do que o mercado imobiliário de Peruíbe. Hoje, a única cidade do litoral sul que se despontou nessa questão de mercado imobiliário foi Praia Grande, que teve um crescimento muito grande, mas Mongaguá Mongaguá está do lado, né? Ela pega essa onda do crescimento de Praia Grande. E tem um vínculo muito forte com Sorocaba, não tem? Mongaguá é considerada Sorocabinha, Paulo. Inclusive porque em linha reta é muito perto, né? A estrada já nem tanto, e a própria né? estrada de ferro sorocabana trouxe muitos sorocabanos para Mongaguá. O sorocabano gostava da cidade de Mongaguá pela característica de uma cidade de praia com clima de interior, isso ajudava muito. Então, até hoje, nós temos alguns prédios totalmente habitados por sorocabanos. O sorocabano gosta muito de Mongaguá. É um fenômeno curioso. Você concorda com essa comparação com Bertioga, Zé? Eu e meu irmão compramos uma casa ali em Mongaguá em 1977. Casinha, estou falando aí de quase 50 anos atrás, né? E aquilo é uma vila, assim, Mongaguá era uma vila, sabe? Uma coisa assim que, bucólico, entendeu? Sotaque interiorano? Né? Era uma coisa assim, cara, como é que eu posso falar, né? Era o interior na praia. É isso aí. Era Mongaguá, né? Aí depois a gente fez a opção por fixar em Bertioga, né? Minha esposa de Bertioga, montamos as nossas empresas lá, hoje está expandido para todo o litoral, Vale do Paraíba, né? Mas ainda Mongaguá tem esse ar do interior na praia. Eu costumo falar que se não tivesse a Riviera de São Lourenço em Bertioga, Mongaguá teria passado Bertioga. A gente volta depois do intervalo aqui com a Opinião Litoral, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, a gente recebe hoje o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski. Paulo Wiazowski, filho, né? Filho. Tem o filho no nome. E participa também o Ribas Aidan. Paulo, explica para a gente essa tua visão do crescimento imobiliário da Baixada nas duas últimas décadas, talvez 3, né? 90, 2000, 2000... Não, e principalmente, Paulo, nós temos um crescimento na Baixada exponencial, muito grande, principalmente com a vinda da segunda pista da Imigrantes.
Aí nós temos agora um outro fator que foi importante para esse crescimento, foi a questão pandemia. Segunda via da Imigrantes que já está colapsada, né? Totalmente colapsada. Se não houver aí a terceira via, ou se não houver alternativa daquela via que liga Itanhaém ou Santa Amaro, que é a Parelheiros, que é uma alternativa de você ter... Ou então vindo por Suzano até a área continental de Santos e desafogando o tráfego do porto, né, com a ponte, né? Pode ser. Com o túnel, desculpe. Pode ser também. Eu vejo o seguinte, nós tínhamos uma Praia Grande até 92, que era uma cidade que tinha todo um estigma de uma cidade de farofeiro, uma cidade feia, era uma cidade... E Mongaguá, né? Tinha até a música dos Mamonas Assassinas, não tinha? E Mongaguá, essa época, já tinha esse clima, como o Zaidan falou, que era uma cidade de praia com clima de interior. Nós tínhamos ali Itanhaém, que cresceu muito na parte de condomínios horizontais, como nós tínhamos lá, a cidade vinha crescendo, não tinha ainda a Riviera. Então, Mongaguá já tinha essa característica de um mercado imobiliário forte. Aí depois, com a motivação da mudança da lei, onde houve um incremento muito forte na questão da verticalização, Mongaguá cresceu bastante no mercado imobiliário. Aí, com a vinda do Mourão para Praia Grande, o Mourão fez todo um processo de transformação na cidade, atraindo um turista de melhor qualidade, melhorando a construção civil, dando uma infraestrutura necessária para que a cidade pudesse ser hoje essa grande potência que é a Praia Grande. A gente pega essa comparação com o mercado imobiliário. Santos, nós temos um valor de 1 metro quadrado caro, elevado, né? Aí as pessoas começaram a migrar de Santos para a Praia Grande, principalmente naquela região no Canto do Forte, ali na Avenida Malé, grandes prédios com características de infraestrutura boa, com piscina, espaço gourmet, churrasqueiras, enfim. E aí Praia Grande também elevou 1 metro quadrado, e isso faz com que haja um efeito cascata. Então as pessoas, e é importante, Paulo, nós falarmos a questão também da mobilidade, do acesso. Então ainda Mongaguá se torna uma cidade próxima a Santos, se torna uma cidade próxima a São Paulo, e com a pandemia muitas pessoas optaram em vir morar no litoral, como também foram morar no interior de um modo geral, e mudaram um pouco o padrão de vida, né? As pessoas acabaram gostando de optar pela qualidade de vida, e hoje nós temos aí várias pessoas que moram em Mongaguá e trabalham em São Bernardo, trabalham em São Paulo, e no final do dia retornam. Por isso que a gente vê essa grande necessidade da terceira pista da Imigrantes, ou uma outra alternativa que a gente possa ter esse escoamento dessas pessoas que utilizam o sistema. Mongaguá vem cada vez mais com o mercado imobiliário forte. Nós temos um mercado imobiliário forte, atrelado a isso, nós temos um comércio também que se favorece com essa população flutuante que acaba usufruindo e utilizando as nossas praias. E o que eu vejo, como o Zaidan estava falando, nessa questão do porquê do cenário hoje político da cidade de Mongaguá, eu sempre falo que quando não surge lideranças novas que chamam a responsabilidade para que a gente possa desenhar um cenário importante em termos de um projeto de cidade, as pessoas acabam lembrando, talvez, de gestores anteriores, aqueles prefeitos que realizaram alguma coisa. Hoje o cenário de Mongaguá está bem claro. O governo Márcio Cabeça tem 4 pleiteantes dentro do governo, né? Tem 4 pessoas aguardando quem o governo irá definir como candidato da máquina, né? Nós temos um outro pleiteante que já foi candidato anteriormente, mas ao longo desses 4 anos talvez não chamou a responsabilidade para ele na questão da discussão da cidade, na questão de um planejamento estratégico. Então, mediante essa vulnerabilidade, a população acabou lembrando do Paulinho. Voltei para a cidade porque eu tenho os meus negócios na cidade, e começou a surgir essa onda do volta Paulinho, e aí eu falei, sabe, reuni a família e falei, sabe uma coisa, vou mais uma vez colocar o meu nome à disposição. Já era uma vontade do próprio partido, e aí a gente está fazendo um trabalho importante na cidade, falando, dialogando, e a gente vê o quanto isso me deixa feliz, Paulo, porque a partir do momento que
mesmo em 16, eu não podendo ser candidato, participei das eleições de 16 na cidade, participei das eleições em 20, eu nunca me furtei de participar da vida política da cidade, de discutir a cidade, isso é muito importante para mim. A música dos Mamonas Assassinas, na verdade, ironiza Santos, né? Pelados em Santos, né? A música não é Praia Grande. Praia Grande era considerado patinho feio aqui da Baixada, e Guarujá, que era a pérola do Atlântico, hoje essa situação está um pouco invertida. Agora, Mongaguá, Zaidan, por muito tempo ficou polarizada. A polarização que hoje tem no Brasil, Lula, Bolsonaro, em Mongaguá tinha muito antes, entre o Jacó e o Arthur Parada Prócida, não é? Exatamente. Ficou muito tempo essa polarização, que foi quebrada pelo Paulo, não foi? Foi. Justamente naquela época, a cidade ficou durante praticamente 20 anos nessa alternância. Jacó, Arthur, Jacó, e o que um fazia, o outro destruía. O que um fazia, dependia do outro. Não, a princípio, o Jacó era o prefeito, o Arthur era o vice. Né? O Arthur fez, o Jacó fez o Arthur prefeito, e depois eles romperam e ficaram 20 anos se degradando. Aí chegou um momento, eu já era vereador há 8 anos, eu tive essa perspectiva de... A própria cidade começou a ficar cansada dessa alternância do poder, queria uma renovação. Aí foi nisso que em 2004 eu disputei a minha primeira eleição contra o Arthur, que veio à reeleição. Eu perdi por 1000 votos essa eleição e depois acabei ganhando em 2008 e sendo reeleito em 2012. Essa polarização teve... verdade, a gente assistiu isso daí, que nem Ney Passarella em Cubatão, e vinha, né? Mas o gozado, Paulo, que você vê que uma administração que não tem essa polarização, que não tem essa divergência, que vem numa sequência de administração, no mesmo pensamento, seguindo um planejamento da cidade e tudo, você vê que ela se desenvolve. Vou te dar um exemplo. De 93 para cá, a Praia Grande, que era a cidade da farofa, eu falo porque eu tenho até retrato de monóculo, que eu tirei em Praia Grande na década de 70, 80. Tem que explicar, porque as pessoas nem sabem mais o que é, né? Era um tubinho com uma fotografia no fundo, que você olhava e via a fotografia. Eu lembro disso aí. Exato. É isso que você fala que é o retrato de monóculo. Você punha no olho assim e via a fotografia no fundo. Aí eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, tudo lá, né? Mas você vê que a cidade que tem uma mentalidade, um planejamento, uma sequência de administração, ela muda. Praia Grande é um exemplo disso. Praia Grande, antes de 93, vinha aquela alternância. Entrava o Dozinho, saía, entrava outro, saía. Não tinha um desenvolvimento a Praia Grande. O Mourão entrou, mérito é ele, tá? Entrou e teve uma sequência de administração, tá? Até hoje tem essa sequência e Praia Grande foi um dos municípios que mais se desenvolveu. Santos, a partir do Beto Mansur, de 97, também teve essa sequência de avanços. Uma continuidade. Né? Foi Santos, foi o Papa, foi o Paulinho, agora o Rogério, quer dizer, todos eles fazendo 8 anos, entendeu? E aí a cidade não é que se equilibra, ela já está equilibrada. Ela já tem um foco, ela já tem um planejamento do que vai ser feito daqui a 10 anos, daqui a 12, entendeu? Isso é importante. Agora, a alternância do poder também é a essência da democracia. A cada 4 anos, é como o Paulo disse, ou a cada 8, apresenta a realização e o povo reelege ou não. Isso. O Mourão é um trator eleitoral, né? Ele tem 5 mandatos de prefeito, 3 de deputado, não são 3 de deputado? 3. E as 3 vezes ele elegeu o sucessor quando ele não pôde se reeleger. O Ricardo Yamauchi em 96, Roberto Francisco em 2010, né? E a Raquel em 2020. Agora parece que ele vai enfrentar a Raquel, né? Ou não sabe se a Raquel sai, né? Eu acho que eles vão conversar. Ele anunciou que é candidato, né? Ele anunciou que ele é pré-candidato. E ele não... Eu falei, mas você não tem conversa? Não, a gente está conversando. Com o Mourão, assim, é o portuguesão, sabe aquele portuguesão? A gente está conversando, mas já era, velho. Já era. É ele o candidato. Independente do que conversava... Eu assisti essa briga em Indaiatuba, o Reinaldo Nogueira, que também mudou a cidade de Indaiatuba. Verdade. Reinaldo Nogueira, e o Major Nélio.
O Major Nélio, o Reinaldo Nogueira fez o Major Nélio prefeito, falou, ó, eu vou te deixar aí, se elegeu deputado federal, mas daqui a 4 anos eu vou voltar, tá bom? Combinado não é caro. Aí o Reinaldo quis voltar, o Nélio falou, não, eu gostei da brincadeira, não vou sair não. Aí disputou e perdeu o Reinaldo. O Reinaldo tem uma capacidade... Reinaldo mudou em Indaiatuba como Mourão mudou para Grande. A Raquel, será que tem coragem de enfrentar o Mourão, não? Ah, eu acho que não. Não? Mas visto. É por falta de coragem ou falta de vontade? Que tentação ela deve ter, né? Coragem, eu não sei se eu conheço a Raquel. O Paulo, que foi prefeito, vai falar para a gente. O que você acha, Paulo? Ela tem a tentação de disputar em Praia Grande, Paulo? Tentação tem, não tem? Zaidan e Paulo, eu vou falar uma coisa. Quem está na cadeira, quer continuar na cadeira. É verdade. Não tem como a pessoa que ficou 4 anos não ter esse desejo, essa vontade de continuar para terminar um ciclo, né? Então, quando a pessoa sai no primeiro tempo do jogo, parece que ela não terminou o ciclo. Então, eu acho que a Raquel ela tem toda essa vontade, esse desejo. Agora, tem um compromisso com o Mourão, tem toda essa questão de ser muito bem trabalhado como vai ser o cenário político de Praia Grande. Muito embora a gente já sabe que o Mourão, como vocês falaram, é uma máquina, né? O Mourão, ele é uma marca na Praia Grande em termos de gestão, de eficiência. Então, a mesma coisa aconteceu quando ele colocou o Ricardo Amauti, depois quando ele colocou o Roberto Francisco, e a Raquel mesmo, né? Jamais a gente imaginava... Que é do grupo dele, né? Do mesmo grupo. O Zaidan falou uma coisa que isso é muito importante a gente analisar. As políticas públicas, quando elas se tornam políticas públicas de Estado e não de governo, o município cresce. Né? Então, existe uma continuidade num planejamento estratégico, como aconteceu em Praia Grande, como acontece em Santos, como acontece em Itanhaém, que era o Marco Aurélio fez o Tiago. Então, em Mongaguá, talvez a cidade não evoluiu, não cresceu como deveria, por causa justamente dessa interrupção. Eu acho que Mongaguá não teve ainda essa oportunidade de ter um governo de 8 anos desenvolvendo políticas públicas eficientes. Quem sabe agora vai ter. Quem sabe agora você consiga se eleger, consiga se reeleger se não mudar a legislação eleitoral aí, estão querendo dar um mandato de 5 anos aí. Eu sou contra a reeleição. Eu acho que o mandato tem que ser de 5 anos sem reeleição, para que haja essa alternância no poder e essa oxigenação é importante. E a única exceção dessa regra que o Paulo falou, que me veio a lembrança da regra do Paulo que falou que quando está na cadeira quer continuar, é o Coiuíra, né? Que ganhou mais 2 anos de mandato no final da década de 70. Não, foi o mandato é até 86 e espicharam até 88. Década de 80. Ele se elegeu em 82 para ficar até 86. Foi prorrogado o mandato daqueles prefeitos e vereadores, ele entregou o cargo e falou, não, eu só fui eleito para governar até 86. É uma exceção raríssima de desapego ao poder. Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco desta segunda-feira, em que a gente recebe o ex-prefeito de Mongaguá, Paulo Wiazowski, e também participa o Riba Zaidan. Riba Zaidan, o que você quer perguntar para o Paulo, hein? É simples, né? Paulinho, o que você faria diferente do período que você teve lá de 2009 a 2012? É outro mundo hoje, né? Nós temos aí são 12 anos que se passaram, o orçamento aumentou, a população aumentou, os problemas também aumentaram. Eu acho que o que a gente talvez vem trazer de inovação, né, para a administração pública é justamente a nossa experiência cada vez mais na iniciativa privada, do quanto é importante você ter um planejamento estratégico muito bem pautado, muito bem delimitado, uma equipe qualificada, pessoas com capacidade de desenvolver tudo aquilo dentro de uma visão de crescimento. Eu sempre falo que, cada vez mais, o gestor público ele tem que se moldar a toda essa governança que está sendo introduzida na iniciativa privada e trazer para dentro da máquina pública. A máquina pública, Zaidan, por si só, mediante toda essa questão normativa, ela é lenta, ela é burocrática, né? Ela é morosa. Então, se nós não aparelharmos bem a máquina, introduzirmos modelos, programas
eficientes, com inovação, com cidades inteligentes, pensando no desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a gente não vai fazer uma administração como as pessoas cobram do gestor público. Eu acho que cada vez mais existem hoje técnicas importantes como PPP, parceria público-privada, tudo aquilo que você pode tirar do poder público e concentrar na iniciativa privada para que a coisa possa fluir com mais qualidade, com mais eficiência, com mais eficácia, é muito importante. Então, o que eu vejo hoje é justamente essa grande bagagem administrativa que eu tive, né? Isso vai me dar esse capital, talvez, tanto capital político, mas como capital de gestão, para a gente fazer, para que nós possamos realizar um governo de impacto, né? Aparelhar bem a máquina. O que eu vejo hoje, dentro da estrutura administrativa da Prefeitura de Mongaguá, é a falta do aparelhamento da máquina, a valorização do funcionário, a questão de salário. Hoje muitas pessoas não querem mais trabalhar na Prefeitura de Mongaguá por causa de cargos de salário, não tem uma meritocracia como deveria ter, não tem a valorização como deveria. Então, eu quero trazer para dentro do poder público uma equipe realmente qualificada, aproveitar as pessoas que estão lá hoje, que têm a experiência, mas que precisam de uma oportunidade de demonstrar um trabalho de melhor qualidade. Agora, Paulo, as eleições que você disputou para prefeito, 2004, 2008 e 2012, isso, a gente ainda não tinha o fenômeno das redes sociais. Então, a campanha que você, se você for realmente candidato do PT, hoje você é pré-candidato. Correto. Se você for o candidato, é uma campanha completamente diferente, não é? Totalmente, eu estou sentindo isso agora. Na minha época não existia a rede social, não estava começando, né? Em 2012 estava começando. Hoje nós temos as redes sociais que impactam muito na questão. Em 2012 a campanha do Obama nos Estados Unidos, né? Foi a campanha do Obama. A segunda campanha do Obama, Orkut, né? Nós tínhamos ele usava um Blackbird, né, no celular, Blackbird de tecla ainda, né? As redes sociais, Paulo, Zaidan, são importantíssimas. Importante, mas nada substitui o olho a olho. Numa cidade pequena como Mongaguá, ainda a gente tem a rede social dentro do nosso radar de planejamento estratégico para que a gente possa criar uma comunicação fácil com as pessoas, mas eu gosto do olho a olho, eu gosto da conversa, eu gosto do debate, eu gosto da troca de ideias. Então a gente vai criar um mix de uma boa rede social, mas com a participação popular importante. Você é bom de rede social? Ou seu filho é melhor? Meu filho é melhor que eu, 1000 vezes. Eu acho o seguinte, a eleição municipal ela é muito pessoal, sabe? Ela é a eleição mais importante do mundo, é a eleição municipal. Porque a gente vive no município. Em comunicação a gente fala que o lugar mais importante do mundo é o quarteirão onde mora o telespectador, isso, né? Exatamente. Essa é a eleição que é a eleição importante de qualquer país do mundo, sabe? Eu não sei os outros regimes. Bom, cada país tem um regime político totalmente diferente do Brasil, mas vamos falar em Brasil, que é a República Federativa, tem a União, estados e municípios, né? E Montoro falava, todos nós vivemos no município. E é verdade, todos nós vivemos no município. Então, essa coisa de você estar olho no olho, apertar a mão do eleitor, ir na casa do eleitor, conversar com o eleitor, isso não tem rede social que substitui, Paulinho. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo Wiazowski. Paulo Wiazowski, você é pré-candidato a prefeito. Você está saindo pelo partido progressista aí do meu amigo Mané, tá? Maurício Neves. Cara competente, gosto dele, que a gente chama de Mané. O apelido dele é Mané. Lá no litoral a gente conhece ele como Mané. Você tem uma aliança de partidos com você ou é só o PP? Não, nós temos uma aliança de partidos, nós temos o progressista. Esboçada ainda, né? Nós temos uma aliança que hoje está se desenhando, né? Nós temos uma aliança que vem se desenhando, é um cenário político que está sendo... Está montando. Está numa fase de construção para que a gente possa ter a efetivação no momento das convenções. Mas hoje a gente está num diálogo muito bom com o PL, com a Rede, com o PT, com o PV, com o PCdoB, com o PRD, com a Avante. Hoje nós temos já uma questão... PSD também? PSD do Kassab. Hoje nós temos... Hoje de partido tem o PL, que é conservador,
tem o PCdoB da esquerda, tem a Rede que fica no meio do caminho. Hoje, de partidos com musculatura, em termos de representatividade no Congresso Nacional, nós temos o próprio Progressista, nós temos o PL e o PSD, né? Então, são 3 partidos grandes. Os maiores partidos do né? Congresso. São 3 partidos que, a federação além, do PT, além o PT conosco, a federação que está também nos apoiando lá. Tem que a gente emissora tá de televisão em Mongaguá já? Não, Mongaguá não tem emissora então, de televisão. Então não tem a tem campanha nada. na TV, não né? Não tem. Nós instalamos nossos transmissores lá, está transmitindo lá esse programa aqui, ao vivo e a cores. Então, lá. mas a TV Cultura local Litoral, ela vai fazer... Não tem geradora lá. Ela faz a de Bertioga ou a de Santos? A campanha eleitoral? Ela pode fazer... As duas? As duas. E tem geradora em Santos e em Bertioga. Mas Mongaguá não tem nenhuma geradora, né? Não. Então vai depender do debate aqui da TV Cultura Litoral, né? É, o que a gente faz, a gente acaba vindo para o debate aqui na Santa Cecília, na tribuna, então a gente acaba migrando para cá, criando o debate, o que é importante. Agora, Paulo, você falou de políticas públicas, eu entendo que política pública é o caminho realmente para a resolução dos problemas. A gente não tem, por exemplo, no Brasil uma política pública de segurança pública. Não teve o Fernando Henrique, não teve o Lula, não teve a Dilma, não teve o Bolsonaro, ninguém teve uma política nacional de segurança pública. Em Santos, a gente tem um exemplo muito interessante, que é a política pública de prevenção de risco em morro. Foi instalada por um governo de esquerda, da Thelma. Todos os outros governos que vieram depois seguiram o que você falou. Virou uma política pública de Estado, do município, não de um partido, não de um governo. Que políticas públicas que você gostaria de ver instaladas em Mongaguá? Acho que a política pública mais importante que hoje a gente tem que ver com eficiência e que seja uma política muito bem elaborada e duradoura, primeiro, no segmento da saúde, Paulo. A cidade de Mongaguá, ela tem uma demanda muito grande por uma saúde de qualidade, então você tem que focar na questão da saúde, né, que é uma política pública muito importante. E uma outra política importante a ser desenvolvida... E você acha que essa política pública de saúde ela deve focar no primeiro atendimento ou na resolução hospitalar? Você tem que focar na saúde básica. Eu acho que quando você tem uma saúde básica eficiente, você trabalha o preventivo, você acaba barateando o curativo. Então, se eu não acompanhar o meu diabético, o meu hipertenso, os doentes crônicos, eu acabo fazendo com que essa pessoa me dê um problema maior no futuro. E então, o pré-natal também, né? Quando você tem uma saúde da família eficiente, você tem uma saúde com uma certa retaguarda, independente da questão da urgência, emergência, independente da questão de alta complexidade. Eu tive que aprender um pouco a questão da saúde quando estava na Santa Casa, mesmo no plano de saúde. Então, eu vejo hoje a dificuldade que é das pessoas ainda ficar refém do sistema público de saúde. Hoje nós temos esse modal, ainda tem que ser muito bem discutido em relação ao governo federal, ao governo de estado, principalmente num município como Mongaguá, que depende muito de uma alta complexidade que nós não temos. Então, essa saúde pública, a política pública focada em saúde é muito importante. Porque, Paulo, o orçamento hoje você gasta 25% com educação. Você acaba gastando quase 30% com saúde. O obrigatório é 15%, né? Mas ninguém faz saúde com 15%. Ninguém. Com 30%, ainda você vai ter alguns problemas que você não vai conseguir resolver. Então, você tem 25% na educação e 30% na saúde, quase que 60% do teu arcabouço de arrecadação fica concentrado em duas políticas importantes para a saúde e educação. Programa de Saúde de Família. Hospital, tem o hospital estadual, tem em Itanhaém, e tem o Irmão Dulce em Praia Grande. Isso. Nós temos hoje você tem uma rede regional que fica em Itanhaém. Você tem uma rede de hospitais credenciados pelo Estado para oferecer o atendimento SUS. Você tem o Guilherme Álvaro, você tem o Irmã Dulce, você tem o Hospital Regional de Itanhaém, você tem o Hospital de Pariquera, você tem alguns hospitais em São Paulo. O Hospital Regional de Itanhaém é para atender a região, ele não é de Itanhaém, não é? Não, ele atende uma região, ele vai atender Peruíbe, Praia Grande, ele vai atender todas aquelas pessoas que estão na central de vagas. Hoje existe a central de vagas, existe o CROSS. Então você tem claro que a saúde de Itanhaém deve ser para o atendimento de Mongaguá, atendimento básico, hospital em Itanhaém, Praia Grande, e programa de saúde da família. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 8 unidades de saúde da família, totalmente defasada. Mongaguá teria que ter no mínimo de 14 a 15 unidades. Cada unidade de saúde da família tem que atender
de 3 a 4 mil pessoas. Hoje as nossas unidades estão atendendo de 6 a 7 mil pessoas. Seria 15. A pessoa está fazendo hoje o atendimento ambulatorial, Paulo, no pronto-socorro. Pela falta de agenda, ela vai no pronto-socorro, que não é ali o local adequado para fazer isso, mas ela vai no pronto-socorro para fazer atendimento ambulatorial. Isso aí depende também de uma campanha de conscientização, né? O munícipe, o morador, ele não acredita muito no atendimento ambulatorial, então ele vai para o pronto-socorro, né? É verdade. Porque ali ele sabe que ele vai ser atendido, nem sempre, mas ele imagina que vai ser atendido, né? E ali ele não vai talvez ser atendido de uma maneira como se deva em relação às especialidades, né? Como uma parte de ortopedia, ou ginecologia, ou urologia. Ali você vai ter um atendimento, às vezes, focado num generalista, num clínico geral, né? Que vai ter que te dar um enquadramento ou encaminhamento para um especialista. Zaidan, para encerrar... Olha, eu vejo que Mongaguá está tendo outros ares, né? A gente vai acompanhar de perto aqui, TV Cultura Litoral vai acompanhar todos os municípios aqui de onde seus sinais abrangem, que é de Ubatuba, Peruíbe, né? A gente vai estar acompanhando bem de perto aí e torcendo para que a população saiba escolher os seus governantes. Essa é a verdade. Paulo Viazovski, obrigado pela participação, a gente agradece e deseja boa sorte aí na continuidade da carreira. Obrigado, Paulinho, obrigado, Zaidan. Obrigado a todos vocês que participaram do programa. Fico muito feliz em poder estar aqui, viu? A gente agradece a participação do Ribas Zaidan, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradece principalmente a você que já começou a semana acompanhando a gente. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.